vou precisar conversar com vocês agora sobre um assunto um pouco polêmico. Muitas pessoas acham banais e outras não, mas eu vou conversar com vocês. Houve uma vez aqui no Instagram que eu vi uma página postar sobre uma situação que uma criança, uma menininha de 4 ou 5 anos que havia passado na escola. Vamos lá, sobre abuso sexual infantil. Ela era pequenininha e ela chegou na titia da escola e falou assim: titia, meu titio pegou na minha bolachinha. A professora da escola não se importou, porque achou que de fato o tio dela tinha pegado na bolachinha dela. E tudo bem pegar na bolacha da criança, né? Pronto. Só que aí a criança voltou para a escola e falou a mesma coisa. Ela ficou praticamente a semana toda falando isso, que o tio dela pegou na bolachinha dela. E a professora, Só que aí, um belo dia, a professora começou a achar estranho, porque a menininha todos os dias estava falando isso, que o tio dela estava mexendo na bolachinha, e procurou saber o que é bolachinha. A professora perguntou qual bolachinha era, e a criança foi lá e pegou na parte genital dela, na vagina dela, mostrando o que era a bolachinha dela. Foi aí que a escola se revoltou, todo mundo ficou muito doido, entrou em contato com a mãe, entrou em contato com os familiares e tudo mais, e aí descobriram que a criança estava sofrendo abuso sexual. Mas se não fosse a professora de ter pensado na possibilidade de ser isso, essa criança sofreria abuso durante anos e meses, sem ninguém saber nada, sem ninguém entender. Mas, gente, por que acontece isso? Porque as mães não ensinam o que é necessário para a criança. Esses dias eu postei nos stories que Pietro estava falando do meu chibiu, e eu postei 2 vezes, e todo mundo ficou revoltado porque eu ensino as palavras para Pietro de uma maneira que eu entenda quando ele se comunicar. Eu ensino a Pietro a falar do pintinho dele, binga, pintinho, rola, porque eu vou entender o que ele tá falando. Não é pirulito, não é chiclete, não é nada disso, porque eu não vou entender se ele falar comigo. A mesma coisa se eu tiver uma filha, vai aprender a falar chibiu sim, porque pra mim chibiu é chibiu, vagina é vagina, e ele tem que entender desde pequeno mesmo, porque tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Se um filho ou uma filha minha sofrer abuso sexual, vai saber me falar, e se ela for se comunicar com qualquer outra pessoa, em qualquer área, seja lá qual for, numa rua, numa pracinha, numa escola, a professora ou qualquer outra que esteja responsável por ela no momento saberá e entenderá o que ela está tentando falar. Então vocês, mães, abrem mais a mente nesse ponto e para de achar que as mães ensinar o que é certo para a criança tá errado, porque não tá. Entendeu? O problema é você ensinar uma palavra nada a ver para sua filha. Exemplo, bolacha, como se fosse o chibiu dela e ela tá sofrendo abuso e não saber se comunicar. Errado é isso. Então vocês precisam abrir a mente para esse tipo de coisa, gente. De verdade, o que é errado é a criança xingar. Desgraça, estou pequenininho, isso que é errado. Mas ensinar o que é uma vagina, ensinar o que é um pênis para uma criança, não é errado não, gente. Em que mundo você está vivendo? É errado as crianças estar sofrendo abuso sem comunicação nenhuma, sem saber se comunicar o que está acontecendo com os pais irresponsáveis. Isso que é errado. Entendeu? Então, gente, quando eu postar aqui no Instagram, Pietro, meu filho, de 2 anos, quase 3, falando do meu chibiu, falando do pinto dele, da rola dele, não liga não se importe não. Se você não quiser ensinar seu filho dessa maneira, tudo bem, eu vou respeitar. Mas sobre o meu filho, quem está educando sou eu, e eu ensino sem ele falar dessa maneira. E quando ele for para a creche e falar da mesma maneira, e algum professor ou diretor do colégio me chamar a atenção, eu vou chamar a atenção para ele colocar em outra escola. E assim será necessário sempre, porque para mim, eu tenho que ensinar o que é certo pro meu filho de acordo com o que eu sei e acho que é certo, não o que você acha certo. Mas se você acha certo ensinar seu filho, ensine seu filho. O meu é o que eu acho certo. Entendeu? Meu filho vai seguir a minha linha de raciocínio. Se você quiser que alguém siga a sua linha de raciocínio, que seja o seu filho, porque o meu vai seguir a minha. Então aqui em casa vai ser rola sim, vai ser chibiu sim, vai ser vagina sim, vai ser pênis sim. Se você não concorda, o problema é seu. Ensine o seu filho da sua maneira, porque aqui em casa quem ensina sou eu.